arte rupestre é considerada uma das mais antigas formas de expressão artísticas da humanidade. Ela surgiu na pré-história e pode ser encontrada em rochas e cavernas ao redor de todo o mundo. Essas pinturas e gravuras retratam cenas do cotidiano, como momentos de caça, figuras humanas, animais selvagens, plantas, flores e até mesmo símbolos abstratos, cujos significados podem permanecer um mistério para sempre. Então, inscreva-se no canal, porque nessa aula nós vamos falar sobre a arte pré-histórica, a arte rupestre. Para fazer suas pinturas, os povos pré-históricos utilizavam materiais naturais, como pigmentos feitos de minerais, carvão, sangue de animais, argila, plantas e flores amassadas. Eles aplicavam as tintas com os dedos ou pedaços de madeira, ou pincéis feitos de pelos de animais, ou até mesmo sopravam a tinta sobre superfícies com os canudos feitos de ossos. Observando essas pinturas, podemos até imaginar, são desenhos simples por ser de povos antigos, sem tecnologia, sem informação, mas na verdade essas pinturas são magníficas. Elas contêm contornos simples e preenchimento de cor. Alguns desenhos, como os encontrados na caverna de Lascaux, na França, mostram sobreposição de figuras, o que sugere uma noção rudimentar de perspectiva. É claro que essa profundidade não é tão detalhada quanto a perspectiva linear, que seria desenvolvida posteriormente. Também podemos ver dinamismo das figuras, ou seja, muitas pinturas rupestres representam animais em posições de ação, como galopando, saltando ou caçando. E por último, mas não menos importante, podemos ver também o uso da anatomia. Apesar de simplificados, os artistas eram habilidosos em captar a anatomia dos animais, o que dava realismo e a sensação de movimento das figuras. Muitos especialistas acreditam que a arte rupestre tinha um propósito espiritual ou mágico, sendo usada em rituais para atrair boas caças ou para se conectar com os deuses e espíritos da natureza. Outros acreditam que eles pintavam os animais, pois pintando o animal do jeito exato que ele era, assim ele prenderia a alma do animal ali na pintura, e quando ele fosse sair para a caça, o animal seria uma presa mais fácil. A arte rupestre é dividida em dois períodos principais, que refletem a evolução cultural dos povos pré-históricos. Esses períodos são Paleolítico e Neolítico. O período Paleolítico, chamado também de Idade da Pedra Lascada, é o mais antigo e se estende de aproximadamente 2.500.000 anos atrás até 10.000 anos antes de Cristo. Foi nessa época que surgiram as primeiras manifestações artísticas em cavernas e rochas. As pinturas e gravuras do Paleolítico retratavam principalmente animais selvagens como bisões, cavalos, cervos e mamutes, que eram fundamentais para a sobrevivência dessas sociedades, seja como alimento ou como crença espiritual. Algumas representações também incluíam figuras humanas estilizadas e cenas de caça. Alguns exemplos famosos desse período são as pinturas das cavernas de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha. Essas obras são tão impressionantes que ainda hoje despertam admiração pela riqueza de detalhes e pelo uso de técnicas avançadas para a época, como o sombreamento e a sobreposição de figuras, como eu já havia falado anteriormente. Já o período neolítico, conhecido também como a Idade da Pedra Polida, começou por volta de 10.000 anos antes de Cristo até cerca de 3.000 anos antes de Cristo, marcando grandes mudanças na vida humana, como o surgimento da agricultura e da domesticação de animais. Com isso, os grupos nômades passaram a formar aldeias e se fixaram em um lugar só. Só para fixarmos, vamos comparar os dois períodos. No período paleolítico, o homem não tinha morada fixa. No período neolítico, ele passou a morar em apenas um lugar. No paleolítico, o homem sobrevivia da caça de animais. No neolítico, começa a domesticar os animais e a sobreviver da agricultura. No paleolítico, a expressão artística era naturalista. No paleolítico, a expressão artística se torna mais abstrata. Até aqui, tudo ok?
Então, continuando, essa nova organização social que aconteceu no Neolítico influenciou principalmente a arte, que passou a retratar não só animais, mas também figuras humanas em cenas de convivência. Era só cenas de caça, agora temos cenas de festas, de danças e celebrações. Os desenhos se tornaram mais simbólicos, refletindo sobre religião, rituais e o início de ideias de sociedade organizada. Outras inovações foram a criação de esculturas em pedra e figuras modeladas em barro, o uso do barro para fazer cerâmica, vasos para armazenar alimentos como grãos, água e também cozinhar. Esses avanços mostram a transição do homem caçador-coletor para agricultor, marcando o início de uma vida mais sedentária e o desenvolvimento de culturas complexas. Antes de falarmos dos sítios arqueológicos mais famosos do mundo, vamos entender ou lembrar o que é um sítio arqueológico, ok? Sítio arqueológico é um local onde são encontrados vestígios deixados por povos antigos, como ferramentas, cerâmicas, ossos, pinturas, esculturas e outros objetos. Esses sítios podem ser cavernas, áreas ao ar livre, túmulos, ruínas de cidades antigas ou até mesmo locais submersos. Agora que já entendemos o que é um sítio arqueológico, podemos continuar e falar sobre os sítios mais famosos da humanidade. Vamos começar por Lascaux. A caverna de Lascaux está localizada no sul da França e é uma das mais importantes descobertas da arte rupestre. Suas pinturas datam de cerca de 17 mil anos atrás, durante o período paleolítico. Por causa da beleza e complexidade das pinturas, Lascaux é considerada a Capela Sistina da pré-história. Já a caverna de Altamira, situada no norte da Espanha, é famosa por suas pinturas que datam de cerca de 15 mil anos atrás. Ela foi descoberta em 1868 e rapidamente se tornou um marco no estudo da arte pré-histórica. Assim como Lascaux, Altamira é reconhecida como um patrimônio mundial pela Unesco, que protege, ou deveria proteger, obras como os tesouros históricos. Outra caverna descoberta é a caverna de Chauvet, ou Chauvet, é francês, você decide a pronúncia. Também localizada na França, data lá de 30 a 32 mil anos atrás, sendo uma das mais antigas conhecidas. A caverna é tão importante que foi protegida e mantida fechada ao público para a preservação das obras, mas algumas réplicas foram criadas para visitação. No Brasil, a Serra da Capivara é um dos sítios mais importantes das Américas. Localizado no estado do Piauí, suas pinturas são datadas de 12 mil anos atrás e incluem imagens de seres humanos caçando, dançando e lutando, além de figuras de animais. O local abriga milhares de pinturas espalhadas pelos paredões de pedra e cavernas. Ela também é famosa por desafiar teorias sobre a ocupação humana na América, levantando hipóteses de que os primeiros habitantes podem ter chegado antes do que se pensava. A Serra da Capivara é considerada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e atrai pesquisadores do mundo todo. Outro lugar extremamente interessante é a Cueva de las Manos, localizada na Argentina. É conhecida por suas pinturas de mãos humanas nas paredes, feitas há cerca de 9 mil anos atrás. Essas marcas foram criadas soprando tinta sobre as mãos nas rochas, colocava a mão e soprava, formando silhuetas coloridas. Além de mãos, há também imagens de animais e figuras geométricas. Os pesquisadores acreditam que as pinturas tinham um significado simbólicos, podendo representar a identidade deles próprios ou a conexão espiritual com os antepassados. Para concluir, vamos falar sobre duas criações artísticas que são uma das mais famosas da arte rupestre, que é o Grande Bisão de Altamira e a Vênus de Willendorf. O Grande Bisão é uma pintura que mostra um bisão em posição agachada. Essa imagem chama atenção pelo realismo e pelo uso de sombras para criar a profundidade, algo que era muito avançado para a época. Essa pintura faz parte da chamada Grande Sala de Altamira,
onde as paredes e o teto estão cobertos com diversas representações de bisões, cavalos, cervos e outros animais. É como se fosse uma galeria de arte na pré-história. Já a Vênus de Willendorf foi encontrada perto de uma vila chamada Willendorf, na Áustria, às margens do rio Danúbio. A Vênus é uma pequena escultura feita de pedra calcária, com 11 centímetros de altura, criada há aproximadamente há 25 mil anos. Ela retrata a figura feminina com formas arredondadas e exageradas, especialmente nos seios, quadris e barriga. Essa escultura é vista como um símbolo de fertilidade e abundância, representando a importância da mulher como geradora de vida em um período em que a sobrevivência era um desafio diário. E concluindo esse vídeo sobre a arte rupestre, nós nunca vamos entender a mente do ser humano que viveu na pré-história e nem saber o exato significado das suas criações. Mas nesse vídeo nós entendemos que a arte rupestre não é apenas um conjunto de pinturas e esculturas antigas. Ela é como uma máquina do tempo que nos leva para um período em que o humano estava começando a se expressar de forma criativa. Essas obras nos ajudam a entender como viviam nossos ancestrais, como eles enxergavam a natureza ao seu redor. Além disso, nós também entendemos que a arte é uma parte essencial da nossa humanidade, algo que nos conecta com o passado e nos faz refletir sobre o presente. Aprendemos também que a arte rupestre é importante porque ela nos lembra que a criatividade e o desejo de deixar uma marca no mundo são características que nos acompanham desde o início da nossa história. E é através dessas marcas que podemos conhecer melhor quem nós somos. E assim nós chegamos aqui, ao fim do vídeo. Se você aprendeu algo novo nesse vídeo, inscreva-se no canal para me ajudar a continuar produzindo mais desse tipo de conteúdo. Curta e comente o que mais te chama a atenção na arte rupestre e até a próxima. ليس مهما كما ظننت سأصل. Masih hasar, masih janas. Palu mansepa, winja duashala. Tusama, winja urus waidarsh. Guifa haplaha, winjai damsha. Mabaya Guama Udam Krauhadan Yaudan Isila Haskapuris Winjan Hiraguasparas Nu Laukas Guama Mash Apashkanti, Winja Brashtar, Balshayua, Guashars, Urus Sanshars, Mas Sanshars.